Olá, alunos da EJA, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje, as palavras vestem, mas também desnudam. Muito interessante esse título, não? O que será que a gente vai trabalhar aí hoje? Vamos lá para o tema da aula? Coloca por isso, por favor. Tema: variedades da língua falada, norma padrão e preconceito linguístico. Objetivos: compreender a língua como objeto de interação social, compreender a língua como um fenômeno que varia de acordo com os interlocutores e o contexto de produção, reconhecer a importância do uso consciente e reflexivo da norma padrão sob a perspectiva dos gêneros textuais, compreender o que é preconceito linguístico, reconhecer a dinamicidade da língua. Andreia? Olá, Elaine. Olá, alunos da EJA. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa, então. Geralmente agora aparecerei aí para o segundo termo e terei sempre como moderadora a professora Elaine, ok? Vamos à acolhida de hoje. Como você interpretou o título As palavras vestem, mas também desnudam? Responda aí para nós. A gente coloca responda no chat, embora não estejamos com vocês na hora do chat, mas dá para vocês falarem com os professores nesse momento, né, de interação e com os próprios colegas, ok? Vou colocar 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá. E aí, bem poético, não? As palavras vestem, mas também desnudam. O que você achou, Elaine? Na verdade, eu lembrei aqui de uma outra frase aí, não sei se ela é assim, mas exatamente como eu vou falar, mas vivifica ou traz morte também, né? Você pode, exatamente. Né? É bem intensa. Sim, isso é para a gente ter o cuidado, né, com a palavra, porque mais uma que é dita aí, né, a palavra tem poder. Sim. Né? Você acabou de colocar, vivifica ou traz morte. Então, vamos lá, prestando atenção nisso. No finalzinho da aula, a gente vai colocar aí um comentáriozinho também sobre essas palavras vestem, mas também desnudam. E vocês vão entendendo, vão pensando nisso ao longo da aula, para vocês prestarem atenção como faz bastante sentido tudo isso, né? Vamos à leitura do primeiro texto, Elaine? Vamos lá, então. Carta de Pero Vaz de Caminha. É só um trechinho, tá, Elaine, da carta, tá? Não fiquem assustados, pessoal. É só um trechinho, só para a gente poder exemplificar aí as diferentes formas de registro, ok? Vamos lá. Vamos lá, então. Pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota
e assim os outros capitães escrevam a Vossa Alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nessa navegação achou. Não deixarei de também dar disso minha conta à Vossa Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia, tome Vossa Alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que, para não como que é, Andréia? Afomosentar. Isso. Nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem lhe a vimos, contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Beijo as mãos da Vossa Alteza, desde Porto Seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz Caminha. E aí eu vou marcar um fono, né? É bom marcar um fono. Vamos lá. Olha só, isso já dá uma dica de como esse registro já era mais, né, complicadinho, Sim. né? Vocês vão ver que no outro texto está bem mais simples, né, a leitura. Então, olha só, vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? Ai, professora, acho que está meio complicado isso. É um pouco complicadinho, assim, a leitura, por conta da ordem aí indireta, né, de como foram colocadas as orações. Eu sei que vocês não chegaram nesse ponto ainda, mas isso já dificulta um pouco entender. Mas não é o objetivo aqui falar tanto aí do que tudo isso significa. Não, eu vou chamar atenção para algumas coisas, porque é um texto que dá até para vocês pedirem alguma ajuda depois para o professor de história, né? O professor de história, né, Elaine, vai gostar de detalhar mais para vocês. Mas olhem só, só para chamar atenção, né? Logo no comecinho, no slide 5, olha só. Posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevem a Vossa Alteza, a notícia do achamento. Achamento é bom, né? Achamos, né? Foi nada, sem querer, querendo, nós achamos, achamento. Então, presta atenção nisso, né? E para um achamento, né? Quando você só achou, por que razão até agora não pudemos saber, slide 6, olha só, até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela. Como não pudemos saber? Então, você achou sem querer e você já sabia o que você ia procurar. Isso mesmo. Né? Então, vamos prestar atenção nisso. Não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe a vimos, né? Olha só, então, Pero Vaz de Caminha já foi dando aí umas dicas, né, do que ele havia encontrado aqui. E se, na verdade, ele havia encontrado já aquilo a que veio, certo? Então, e no slide 7, ó, águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, olha só, querendo-a, tudo sem querer, né? Querendo-a sem querer, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Então, prestem atenção nisso, né? Aqui já demonstrou um pouquinho por que se chegou até aqui, né? Esse achamento, né? Tudo sem querer, querendo. Vamos lá. Entendedores entenderão, né, Elaine? É assim que a gente fala agora. Então, vamos lá. Esse foi o primeiro texto. Então, ele tem uma estrutura que vocês devem conhecer já, essa estrutura. Vamos falar um pouquinho do estudo desse texto. Próximo slide. Vamos lá, ó. Não era para ter a resposta, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O texto que acabamos de ler é uma notícia, uma carta ou uma entrevista. Já que nós temos aí a resposta que é uma carta, nós vamos então focar na segunda questão, tá? Então,
Então, quanto à estrutura, que características do texto justificam a resposta dada à questão anterior? Por que, então, é uma carta? Vamos lá. Darei para vocês 1 minutinho para essa resposta. E aí, André, o que será que eles vão discutir lá na sala de aula física com os professores? Eles já sabem que é carta, né? Pode colocar agora a carta para eles. Agora pode, né? Mas e quanto à estrutura, né? Quais são as características? O que vai mostrar para a gente que a estrutura desse texto é de uma carta? Então, vamos lá, ó. Pode voltar no slide 5, por favor. Primeiro, nós temos aí, ó, senhor, né? Vírgula. Então, nós temos aí um vocativo ou chamamento, né? Eu sempre coloco esse chamamento ou esse vocativo ao começar, porque mostra para quem eu estou destinando a minha carta, com quem é o meu interlocutor, certo? Com quem estou falando. Então, essa é uma característica. Depois, vamos lá para o final. No slide 7, olha só. Então, tem todo um contexto, né, um conteúdo aí, eu falei para vocês que é uma parte só da carta, aí eu tenho, beijo as mãos de Vossa Alteza, né, deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, e assina. Então, eu tenho uma despedida, né, Elaine? Sim. Beijo as mãos de Vossa Alteza, eu tenho o local e tenho a data. Diferentemente do que nós fazemos, colocamos lá no começo, mas a gente precisa contar que essas cartas, elas advêm de um diário de bordo, Sim. né, Elaine? Uhum. Então, pode ter essa troca aí, né? Em vez da data começar lá em cima, a data vem no final, ok? Então, são esses. Pode colocar para eles a resposta da 2, que assim eles podem colocar um print aí, dar um print na tela. Então, o vocativo, que é o chamamento senhor, a data, local, despedida e assinatura. Pode continuar. E aí eu coloquei entre aspas o trechinho que eu retirei. Então, a despedida, pode colocar isso, até pervaz de caminho, até a assinatura, ok? Isso demonstra, então, que é uma carta, ok? Vamos lá. Terceira e quarta questões agora. Para você, o que pode ter dificultado o entendimento do conteúdo desse texto? Essa é a primeira. E, de novo, veio a resposta. O que está acontecendo com o nosso PPT? Vamos lá. 4. Pero Vaz de Caminha dirige-se ao seu interlocutor de 2 maneiras. Quais são elas? Então, o dirigir-se aí, ele utilizou o quê? Pronomes de tratamento. Ele utilizou o senhor e Vossa Alteza, né? E na letra B, uma dessas formas de tratamento, ou o senhor ou Vossa Alteza, revela o papel social exercido por esse interlocutor. Identifique-o, então, né? Qual é o pronome de tratamento que mostra o papel social desempenhado pelo interlocutor? É o Vossa Alteza, que naquele tempo era um pronome de tratamento utilizado para reis e rainhas, naquele tempo. Agora, não. Assim como a língua evolui, né? Por isso que eu falei de dinamicidade lá nos objetivos. Como a língua está em constante evolução, tudo relacionado à língua, inclusive aí o pronome de tratamento, que agora nós falamos Vossa Majestade, ok? Então, vamos focar na 3 agora, já que a 4 tinha a resposta.
Então, respondam a 3, por favor, 1 minuto. Para você, o que pode ter dificultado o entendimento do conteúdo desse texto? Vamos lá, 1 minuto. Ó, não vale colocar que o que dificultou foi a dicção da professora, hein? É. Vai que eles coloquem. Ah, a dicção da professora foi péssima, a gente não entendeu nada que ela leu. Por exemplo, né, Elaine, a gente estava comentando aqui, o aformosentar, que foi onde deu uma escorregada, né? Ou uma encalhada, não sei, né, o que aconteceu. A gente estava comentando, seria bem mais fácil colocar embelezar, né? Já não estava bom? Não é? Tava ótimo. Aformosentar. Ok, e tinha depois afear, né? Afear também. Vamos lá. Então, o que deve ter dificuldade? Essas palavras, né, podem ser uma delas, né? A gente colocou aí o vocabulário, então. E a ordem indireta, então, das frases, né? Em vez de você ter o sujeito e o predicado, que seria, o que é o sujeito? Aquilo sobre o que eu estou falando, né? Então, se eu falo, a cadeira é confortável, estou falando da cadeira, então eu coloco na ordem, né? A cadeira é confortável. Ficou simples assim. Agora, quando dentro de um texto você começa a inverter e colocar confortável é a cadeira, então já inverti o papel, já coloquei primeiro aí o predicativo, o verbo, né? Coloquei primeiro, então, o predicado e depois o sujeito. Então, isso complica, né, o entendimento. Isso que é a ordem indireta que eu quis dizer para vocês, tá? Eu entendo que vocês, de repente, nem aprenderam sobre sujeito e predicado, mas só quis mostrar agora um exemplo simples para vocês entenderem o que seria essa ordem indireta, ok? Então, o vocabulário é essa forma, então, de registro, né? Uma coisa bem formal, né? O dar-se-á, por exemplo, né? Um futuro bem colocadinho, talvez numa forma mais coloquial, nós diríamos se dará, né? Se dará e não dar-se-á. Então, isso também dá uma complicadinha. E a gente precisa considerar o quê? As condições de produção. Quando foi escrito isso? O texto data de 1500, ok? E a partir, inclusive, desses diários de bordo, né? É que a gente vai começar a ter literatura. Sim. Né? No Brasil, né? A literatura informativa, então, que é a partir de 1500, ok? Tudo bem? Então, coloquem a resposta, olha lá, a resposta para eles, a ordem indireta das frases, o vocabulário e a forma de registro, né? Já que o texto data do ano de 1500, século XV, ok? Então, vamos lá. Nós vamos agora para o slide, acabamos as perguntas, nós vamos para o próximo texto, olha só. Agora vamos ler o texto 2, escrito por Natália. Então, é uma outra situação agora, que estava numa viagem a trabalho. Vejam, nós tínhamos uma situação de descobrimento, achamento, né? Quem acha, se você achou, é porque estava procurando, né, Elaine? Então, presta atenção nisso também, ó. Mais uma dica. Como diz a mãe, né? Quem procura, acha. Isso, se você achou, é porque estava procurando. Então, não foi nada por acaso. Olha, leitura do texto 2. Vamos lá, Elaine, agora essa não vai... Não. Essa não vai... Vamos lá, pode ir? Pode ir. Mozão, cheguei bem. Já tô no hotel. Me liga mais tarde.
Preciso terminar a pauta da reunião de amanhã. Para variar, o Dr. Renato pediu umas alterações de última hora. E, como você sempre brinca, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Te amo, beijos. Olha, mais uma coisa eu vou falar, essa eu preciso falar. Gente, não era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não foi isso que eu escrevi. Era manda quem pode, obedece ou tem prejuízo. Era exatamente esse o objetivo. Colocar algo parecido, mas não era isso. Tanto que eu ia fazer a pergunta, agora já não dá mais. Não era isso que estava escrito. Era obedece quem pode, manda quem pode, obedece ou tem prejuízo, entenderam? Ou você faz, ou então é uma demissão na certa. Ok? Era isso. Aí já trocaram achando que eu estava errada. A gente não pode nem brincar, né? Tá vendo? Olha o perigo. A gente não pode brincar, que às vezes a pessoa acha que a gente errou e vai corrigir. Ok? Vamos lá. Bom, nós temos aí uma coisa bem simples agora, né, Elaine? Sim. Mozão, olha só. Tô, né? Me liga, começa aí com o me, né? Me liga. Pra, olha só, o você, VC, né? O KKK aí, né? Que o Karnal fala que é potássio, né? KKKK, ele fala que é potássio. Então, vamos lá. Agora, em relação a esse texto 2, vamos às questões, pode colocar para eles. O texto 2 é uma mensagem eletrônica, uma carta ou um bilhete? Essa é a questão 1. Questão 2. Que tipo de relacionamento parece haver entre os interlocutores do texto? Lembram que lá nós tínhamos o quê? Alguém, né, que precisou vir para cá e mandava, então, fazia os relatos aí para o rei, certo? Uma pessoa veio especificamente para isso. E agora, entre esses dois, qual é a relação entre eles? Que papel social um exerce na vida do outro? E que palavras ou expressões comprovam a resposta dada à questão 2, então? Se vocês falarem, qual era o tipo de relacionamento que havia entre os dois na questão 2? Aí vocês vão justificar na questão 3, ok? Vamos lá, 1 minuto e meio para vocês. E aí, vamos lá? A primeira é bem facinho, né? Além das características, a gente tinha uma imagem lá que já facilitava para vocês a resposta. E aí, Andréia? Então, na questão 1, uma mensagem eletrônica, né? Essa é a resposta correta, né? Não é nenhuma carta, nem um bilhete, uma mensagem eletrônica. Por isso que já colocou ali a imagem também do celular, né? Para dar uma facilitada. Na 2, que tipo de relacionamento parece haver entre os interlocutores, né? O que parece? Que eles são namorados ou são casados, né? De qualquer forma, um chama o outro. Você não vai chamar um amigo seu de mozão, você vai chamar de mozão. Eu acho assim. Estou errada, Elaine? Eu estou ultrapassada? Pode esperar tudo hoje eu estou ultrapassada? Dia, né? Mozão, você vai chamar assim, se for seu namorado.
sei lá, o ficante pode ser, né? É ficante? O que que é agora? Não sei. Casinho? Não sei. Não sei, gente, eu não sei. Eu tô Tem por fora coisas dessa. aí, né? Então, mozão. Então, vai ser alguém aí que você quer algo mais aí que só amizade, vai, digamos assim, né? Então, nós temos aí, eu já tinha falado, o tô, né? O você, VC e tudo mais. Que vão, e o kkkk, te amo, mas o te amo, nesse contexto, olha, eu não consigo enxergar diferente. Se vocês enxergarem, beleza, eu não consigo diferente se não for uma relação de um relacionamento amoroso aí, né? Entre os dois, ok? E a terceira, que palavras ou expressões comprovam isso, nós acabamos de falar. Então, eles são casados ou namorados, e que palavras ou expressões comprovam? Então, nós tínhamos o mozão, nós tínhamos o te amo, ok? Que daria já para a gente entender isso. Não vamos conseguir nem falar, eu vou falar, olha, a gente tem, vocês têm aí, peguem o material, depois acessem novamente, tem alguma coisa sobre dinamicidade da língua, para vocês entenderem o que se quis dizer com isso, né? A questão de que nós não falamos a mesma linguagem, né? O mesmo português no Brasil inteiro, né? Há variedade aí por conta das regiões. Uma outra coisa que não posso deixar de falar é que a competência linguística é a prática de saber adaptar o discurso às diferentes situações de comunicação. Isso é que é ser competente linguisticamente falando. E vou falar só do finalzinho que eu prometi para vocês. Então, quando eu disse que está lá ainda na dinamicidade da língua, no slide 15, desculpa, está assim, ó. Por isso as palavras vestem os textos, mas também desnudam-nos, porque nos delatam, revelam o nosso papel social, nossas crenças, nossas preferências, né? Ideologias, entre outros. É isso, Elaine, nem dá tempo mais de nada, né? Mas eles vão continuar com o professor deles, né? Na sala de aula e aprofundar mais um pouquinho. Ok? Foi essa a nossa aula. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada, Elaine. Obrigada, produção. Obrigada, beijos.